Olá, seja bem-vindo ao programa Boa Conversa. É bom estar com você a cada programa, ter a sua companhia, a companhia da sua família. Espero que nós possamos estar trazendo para você, de fato, uma boa conversa. Hoje, com muita alegria, recebo aqui meu amigo Ézio Vieira de Araújo, é auditor fiscal da Receita aqui do Distrito Federal, presidente do Sindicato da Carreira de Auditoria Tributária também aqui do Distrito Federal, pós-graduado em Direito Tributário e Aplicado em Gestão Pública, servidor na Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal. É uma honra tê-lo aqui conosco, Ézio, um prazer, especialmente para que possamos conversar sobre esses dias tão diferentes que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo. Então seja bem-vindo, Ézio. Eu que agradeço, Renato, é uma honra para mim, é uma felicidade, né, aceitar esse convite para estar aqui. Para mim é muito bom, né? Tenho muito apreço pela sua pessoa, pela forma com que você trata as coisas, a gestão pública, pela forma com que você conduz os seus projetos, a atenção que você dá aos que mais necessitam. Então, para mim é uma honra e sempre que for feito o convite, estarei aqui de pronto para a gente bater um papo, como sempre a gente conversa, e estou à sua disposição para o que você precisar. A honra é nossa, Ézio, em tê-lo aqui conosco, especialmente você como servidor de carreira aqui do Distrito Federal, na área tão importante desse momento de crise, que é a Secretaria de Economia, você que está lá há tanto tempo, e nós estamos vivendo, como já disse, uma situação de anormalidade. Uma crise mundial, essa crise sanitária, todo mundo preocupado com a saúde, todo mundo com medo de pegar aí o coronavírus. E é claro que afeta não apenas a saúde física, mas a situação atual afeta também a saúde econômica do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. E nós vamos tratar especialmente hoje a saúde financeira aqui do Distrito Federal. E é claro que eu não poderia deixar de perguntar, você como servidor de carreira, você como presidente de um sindicato tão importante como dos auditores, perguntar para você se você acha que o governador Ibanez tomou a decisão correta, a primeira do país, em partir para o isolamento social, no momento em que todo mundo reclama. Ah, mas fecharam as portas, desemprego, mas você acha que a medida foi correta como servidor e como presidente de um sindicato? Eu acho que ele tomou a medida correta. Eu penso que o país inteiro, assim como o mundo está sofrendo, né, vai sofrer por conta dessa pandemia, seja nos aspectos sanitários, de vida, quanto no aspecto econômico, né? O país vai sofrer muito, os estados estão sofrendo muito. Agora é algo que era necessário fazer. Eu acho que a questão financeira ela é importante, né, mas não tem preço a vida humana. Tá? Então a decisão do governador, acho que uma das primeiras até do país, de efetivamente fazer o isolamento, foi uma decisão acertada. Né? Nós, enquanto carreira, né, carreira de auditoria, carreira das áreas fiscais do Brasil inteiro, de todos os estados, a gente tem uma missão também. Assim como os médicos estão lá para cuidar da saúde da população, a segurança para ajudar, a área de auditoria fiscal, a área fiscal, ela tem que contribuir, porque a gente tem que cuidar da saúde financeira também do Estado. Né? O Estado, né, tanto a União quanto os estados, os municípios, eles precisam, tá, que a gente cuide da saúde financeira. E é nesse momento que entra o nosso papel, nós do Sindicato da Carreira de Auditoria, assim como a nossa federação que representa todos os estados do país, né? A gente está muito preocupado com a questão econômica, tá? E a gente tem várias sugestões, porque a gente tem que, além de atuar, a gente tem que contribuir com sugestões para que esse nosso país saia dessa crise, né, mais fortalecido, que a gente consiga recuperar todo o prejuízo econômico de empregos que vai ser gerado. A gente precisa sair fortalecido e recuperar isso o mais rápido possível. Tá? Então entendo que a decisão realmente do governador foi acertada e assim como cabe aos médicos cuidar da saúde da nossa população, os enfermeiros, todo mundo que está envolvido na saúde, cabe a nós cuidarmos e darmos soluções para a questão econômica do país, para o setor produtivo, para os nossos trabalhadores, para a questão da geração de emprego. Aí vem essa questão, Ézio,
lógico que hoje o que se reclama muito, está se debatendo, há decisões judiciais do fechamento do comércio, das indústrias, de uma maneira geral, algumas ainda não puderam abrir. O impacto, qual o tamanho desse impacto para a economia da cidade, qual o tamanho desse impacto, logicamente, para a economia do trabalhador? É grande, viu, Renato? Para se ter uma ideia, o Concefaz, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda, de Economia de todos os estados, estima que os estados vão estar perdendo em média 14 bilhões por mês de receita, né? Então, se você imaginar... Se não há arrecadação... são 27 estados, você tem mais quase 5 mil municípios, né? Você vai estar perdendo só nos estados 14 bilhões de receita por mês. E no momento que justamente em que o Estado precisa ter essa receita justamente para fazer o enfrentamento do Covid-19. Tá? Então, assim, o impacto é muito grande. A partir do momento que as empresas fecham suas portas, naturalmente a economia arrefece, né? Naturalmente a questão de receita diminui, né? Naturalmente algumas empresas vão fechar, isso é fato. Vários empregos vão ser perdidos, a gente já tinha um índice de quase 20% de desemprego, né, que vinha sendo reduzido graças às políticas acertadas do governador Ibanez. Essa taxa de desemprego vinha sendo reduzida, né, a economia estava crescendo e infelizmente veio essa situação e o impacto vai ser muito grande, né, e cabe a nós agora, né, com sugestões, com propostas, né, principalmente na área fiscal, fazermos a nossa parte para que a gente consiga trazer uma recomposição financeira para a União, Estados e municípios. Mas aí que está, você como servidor público, presidente de um sindicato, cuida exatamente de arrecadação, o que vocês podem fazer, o que vocês estão fazendo para que a arrecadação também não diminua nesse tempo de pandemia? Veja bem, a arrecadação vai diminuir, isso é fato, não tem como fugir. Agora o Estado ele não pode se isentar, né, das suas obrigações. Uma das coisas que temos se preocupado é com a questão da criação de um fundo nacional de emergência que possa atender os estados e os municípios, né? E a criação desse fundo de emergência, lógico que ele tem que vir do governo federal, que é o ente que possui o maior lastro, e realmente é quem tem que fazer isso, o maior lastro, né? A criação desse fundo emergencial tem que vir do governo federal. Do governo federal ele faz a recomposição das perdas de receita dos estados e dos municípios. Tá? O Congresso aprovou recentemente e vai ser sancionado pelo presidente da República o programa de enfrentamento ao Covid, né? Esse programa, infelizmente, eu acredito que não vai ser o suficiente para atender os estados e municípios a contento. Por isso que nós apresentamos propostas, né, mais realísticas e mais duradouras do que até esse programa que está sendo apresentado. Então, apresentado assim, pelo governo federal. Apresentado pelo governo federal. Tá? Apresentado pelo governo federal, eu acredito que infelizmente não vai atender, assim como a nossa federação entende isso, não vai atender a contento a perda de receita que os estados vão ter e os municípios. Então não vai ser suficiente para recompor essa perda, né? Aí vai caber aos próprios estados, por seus meios, né, a gente buscar medidas. E a gente tem várias sugestões, inclusive temos discutido muito isso lá no Congresso, né, no âmbito federal, até para que a gente possa melhorar isso daí, possa atender realmente os estados e os municípios, né? Mas aí que está, Oésio, nós tivemos agora, recentemente, o governo encaminhou à Câmara a lei orçamentária do ano de 2021, se aplicando muito na educação, saúde e segurança, que eu quero se esperar de um governo como o governo Ibanez. Mas, por outro lado, esse tempo todinho que nós estamos já praticamente parados, você que é servidor de carreira, provavelmente muitos anos, eu pergunto, o Distrito Federal tem capacidade de sair dessa crise maior do que entrou? Nós temos uma capacidade de recuperação da nossa economia com muita força, especialmente que nós temos alguns dos servidores públicos mais bem preparados do país.
nós temos pessoas que amam essa cidade, a população do Distrito Federal ama essa cidade. Um governador que já tem demonstrado a sua eficiência na gestão pública aqui do Distrito Federal. Então eu pergunto, existem aqui no Distrito Federal algumas outras fontes de recursos para enfrentamento com Covid, partindo do nosso servidor público, partindo desses que amam essa cidade, porque eu sei que você participa de outros comitês que discutem aqui a cidade, discutem o crescimento do Distrito Federal. Sairemos mais forte, temos capacidade de recuperação e temos outros recursos de enfrentamento para a Covid, âmbito do Distrito Federal? Temos sim, Renato. A nossa capacidade de recuperação, acredito eu, ela vai ser maior do que outros estados, né? E eu digo isso porque aqui no Distrito Federal nós temos ainda um gap de crescimento muito grande, diferente de alguns estados, né, que estão realmente numa situação fiscal muito ruim, né? A gente tem aqui um gap de crescimento muito grande, a gente percebe que governos anteriores não deram a importância a setores que deveriam estar dando. E esse governo, ele tem se voltado bastante à questão da eficiência na gestão, né? A gente tem governos anteriores que privilegiavam a despesa, né? Tem que ser privilegiado, tem que ser dada atenção? Tem, mas se a gente está ali próximo do limite prudencial, né? Como que a gente faz para se afastar desse limite prudencial de gastos públicos? Ou a gente corta tudo que tiver que cortar, e isso já está sendo feito, que é a parte da despesa, diminui o máximo que precisa ser diminuído, né? Passa a ter uma gestão de Estado necessária, nem mínima nem máxima, mas a necessária, diminui ao mínimo, você consegue baixar alguma coisa. Mas se eu quiser baixar mais, como que eu faço isso? Aumentando a nossa receita, né? E para aumentar a nossa receita, é só com eficiência. E nesse ponto, nesse quesito, né, o secretário de Economia, André Clemente, ele tem dado muito valor, muita importância à área de receita, tem feito ajustes pontuais na legislação tributária que permitem que a gente alcance esse aumento de receita que vai nos ajudar a sair dessa crise, que vai ajudar o DF a se recuperar muito mais rápido, eu acredito até, do que outras unidades, tá? Então o trabalho que tem sido feito pelo governo nesse ponto, a gente reconhece. Quando está errado, a gente critica. Eu, na condição de sindicalista, quando a coisa está errada, a gente critica, a gente tem que bater. Quando a coisa está indo no caminho certo, a gente tem que elogiar, tá? E nesse ponto eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa crise bem fortalecido e vamos recuperar com uma certa velocidade, até maior do que os outros estados, né, o nosso potencial de crescimento, de receita, de investimentos, né, de incentivo ao setor produtivo para gerar empregos que a gente tanto precisa. Acredito que vai ser feito, e com isso, com eficiência, tá, da máquina pública. É por aí que a gente vai conseguir alcançar isso. Você até disse, Sérgio, a respeito do nosso secretário de Economia, que também é auditor de carreira. Sim. A equipe que hoje comanda a saúde financeira do Distrito Federal são de servidores da própria Secretaria de Economia, os principais cargos de gestão dessa secretaria. Então a gente pode colocar muita esperança, porque são pessoas que, além de estarem na cidade, que amam a cidade e que, logicamente, entendem do que estão falando, desse planejamento de recuperação da economia aqui do Distrito Federal. E é claro que nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, e a gente pede que você permaneça conosco, porque eu tenho certeza, a contribuição e a unidade, os dar as mãos de todos nós, vai fazer com que o Distrito Federal seja maior do que essa crise. Até daqui a pouco.